gravação é o seguinte. Vamos começar com os passinhos de cada vez. O primeiro passinho é o seguinte, relembre que na semana que vem nós temos nossa última prova. A nossa prova vai ser na sexta-feira e a segunda chamada na segunda-feira. Eu decidi que a gente não vai ter aula na quarta. Até porque se eu for dar aula na quarta-feira, vai ser um conteúdo muito em cima da hora. Vocês vão ter pouquíssimo tempo para amadurecer o conteúdo, certo? Então eu prefiro encerrar o semestre da gente, infelizmente, por aqui, tá? Eu gostaria muito de poder estender mais o nosso semestre, mas eu vou encerrar ele por aqui. Essa vai ser a nossa última aula. Eu vou só fechar um pouco o conteúdo e aí depois a gente segue, tá bom? Então quem tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Eu vou só encostar aqui a porta, tá? Só me deixar. Voltei. Foi só pegar água e fechar a porta porque a minha esposa está fazendo entrevista aqui fora. Sim, Eric, eu pretendo divulgar a nota da primeira chamada da segunda P na segunda-feira. A segunda chamada eu quero divulgar no mais tardar na quarta. Tá bom? Eu não vou conseguir corrigir prova amanhã. Eu vou conseguir só corrigir prova domingo, segunda, e aí, ou domingo, segunda e terça, e aí como eu não vou, a gente não vai ter aula na quarta, eu meio que não vou ter a obrigação de fazer aula, então eu posso usar esse momento para estar adiantando o máximo das provas possíveis. Mas não se preocupe, eu não vou deixar vocês fazerem a terceira prova sem a nota da segunda, tá bom? A não ser que Deus o livre aconteça algum empecilho muito fora do meu poder. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso show de hoje. Então, na aula passada a gente terminou com esse teorema, certo? A gente aprendeu uma técnica que era bem simples, que a gente simplesmente grava a aula, professor. Não tá gravando não, Yara? Tá gravando, Yara. Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Aí, se vocês falaram mal de alguém, já foi, viu? Enquanto eu fui lá e voltei. Bom, então na aula passada a gente terminou nesse teorema, que nada mais foi do que aquele teorema que está relacionado com o nosso trabalho, que era para entregar segunda-feira. Que ele funciona como? Simplesmente você tem uma matriz, você faz as operações nas linhas, e ela não altera a relação de dependência entre as colunas. Não sei se vocês lembram, acho que aqueles que prestaram atenção na aula quarta-feira vão lembrar melhor. Basicamente, eu dizia, se eu tenho uma matriz aqui, no qual ela é preenchida de alguma forma, a gente não sabe como é que ela está preenchida aqui dentro, mas o que eu sei é o seguinte, se essas colunas são linearmente dependentes, se eu fizer qualquer operação por coluna, ou operação elementar na linha, a matriz resultante ela também vai ser linearmente dependente. E não só isso, se aqui for linearmente independente, ela também vai ter a matriz resultante, que vai ser linearmente dependente. Isso nos fornece não só essa informação, como ele nos fornece uma coisa muito legal, que é o quê? Quando eu termino todo o processo de dependência de eliminação gaussiana, eu obtenho eliminação gaussiana, eu obtenho uma matriz escalonada. E aí a gente viu lá atrás que se eu quero uma base, certo? Para nossa matriz. Se eu quero uma base para nossa matriz escalonada, basta eu pegar as linhas
dos pivôs, isso forma uma base para o espaço linha, ou eu pego as colunas dos pivôs, isso forma uma base para o espaço coluna. E aí, meus jovens gafanhotos, é só eu voltar no tempo se eu olhar para a coluna. E aí eu vou olhar para a matriz, as mesmas linhas que formam a base para o espaço coluna da matriz escalonada vão ser uma base para o espaço coluna da nossa matriz. Um exercício que vocês podem fazer é perguntar por que isso acontece. E uma resposta que eu já posso dar é por conta desse teorema. Tá bom? Então vamos lá. Encontre uma base para o espaço linha formado por vetores linha da matriz abaixo. Como é que vocês então fariam isso? Bom, pelo processo de eliminação gaussiana, as linhas se alteram. Então eu troco linha de posição, eu divido, subtraio, multiplico, eu faço um monte de coisa com essas linhas. Então as linhas se alteram. Por exemplo, numa primeira iteração, eu poderia zerar esse cara aqui de baixo. Na primeira alteração, eu multiplicaria esse cara por 2 e subtraria desse de baixo. Então nos restaria 1, 1, 3, 0, 1, 1. Bom, quando eu fizer 2 vezes esse menos... Vou fazer só esse menos esse. Dá 1, 2, 6. Não, 6 não, 4. Então, olha só. Essas matrizes são equivalentes, mas as linhas já se alteraram. Certo? Em particular, essa última linha se alterou. Então, o processo de eliminação gaussiana altera a linha, certo? Isso é importante. Então, eu não consigo, no final, obter uma base formada exclusivamente por linhas. Lembrem que depois do todo o processo de eliminação gaussiana, eu consigo uma base para o espaço linha da matriz. Porque a operação elementar por linha não altera o espaço gerado pelas linhas da matriz. Mas eu perco as linhas da matriz. Ah, Josefina, mas eu queria muito, então, que o espaço fosse obrigatoriamente fornecido por esse. Cara, então vamos usar a cabeça, vamos usar esse teorema aqui. Ah, professor, mas esse teorema ele só está falando em relação à coluna. Certo, mas aí eu vou mostrar uma coisa, uma mágica surpreendente para vocês, ó. Olha que sensacional. Agora o que vai acontecer? Esse cara aqui, ó, vai virar cada linha, vai virar o quê? Uma coluna. Então, se eu executar agora o processo de eliminação gaussiana, ele fala que as correspondências entre as linhas vão permanecer, as colunas. Então, se eu encontrar finalmente a nossa base do espaço coluna gerado lá na nossa matriz reduzida, as colunas correspondentes daqui são uma base para o nosso espaço gerado. Bom, vamos fazer isso daqui só para a gente ver essa mágica acontecendo, que é legal. Uma coisa é o professor falar, a gente não acredita nele, outra coisa é a gente fazer. Vocês não tem que acreditar em mim não, viu, gente? Isso é muito importante. Eu erro, tu erras, ele erra, nós erramos, vós errais, todo mundo se lasca. Então, no fim, vocês não precisam se acreditar em mim, vocês arregaçam a manga, vão lá por conta própria e fazem. O conhecimento ainda é de graça. Quer dizer, não é de graça porque você gasta seu tempo. Aí, bom, quanto vale o seu tempo? Bom, então vamos começar com essa matriz. Então a gente vai fazer as operações elementares por linhas e executar o processo de eliminação gaussiana. A primeira operação que eu vou fazer, eu vou simplesmente subtrair essa linha dessa e essa linha dessa e multiplicar essa por 3 e subtrair dessa. Ou seja, eu vou zerar esses caras que estão abaixo. Isso aqui dá esse menos esse menos esse menos esse. Bom, esse aqui dá esse menos 3 vezes esse menos 3 vezes esse menos 3 vezes esse, e dá 1. Olha que bonitinho. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou zerar esse cara de baixo, que ele é exatamente igual a 1, 0, 2, 0, 1, 1.
E aí dá 0, 0, 0, obviamente vocês conseguem ver. Bom, quem são os pivôs? Os pivôs são esse rapaz e esse rapaz. Então, olha que interessante. Essa cara aqui e esse cara aqui, eles formam uma base, certo? Para o espaço coluna dessa matriz. Certo? O espaço coluna dessa matriz é diferente do espaço coluna dessa matriz. Professor, é. Só para começar, o vetor 0, 1, 1 não está no espaço coluna dessa matriz. Então, o espaço coluna dessa matriz é diferente desse. Mas esses dois primeiros vetores formam uma base para o espaço coluna. Quando a gente volta no tempo, esses dois primeiros vetores, que são os correspondentes, eles formam uma base, eles formam uma base para o espaço coluna. Aí agora aqui deu bom, porque esse cara aqui forma base para o espaço coluna. Opa, mas o espaço coluna dessa matriz é quem? É o espaço linha dessa matriz, porque aquele cara é a transposta. Então, olha só que interessante, cara. Esses dois primeiros vetores são a base do espaço linha dessa matriz. Ou seja, esse vetor aqui certamente é gerado por esses dois vetores. E como é que eu sei disso? Multiplica por 2 e soma no de baixo. 2 mais 0, 2. Ó. 2 mais 1, 3. Ó. 6 mais 1, 7. Ó. Coincidência? Não. Certo? Então, maravilha. Então, se eu quero descobrir uma base para o espaço linha formado por vetores da própria matriz, basta fazer esse procedimento. Transpõe a eliminação gaussiana, descobre quais colunas fazem parte da base, volta para a matriz original, decide quem são as colunas que fazem parte da base. Bom, aquelas colunas, na verdade, eram linhas. Certo? Então, se você quiser descobrir o espaço, a base formada somente por espaços linhas, somente por vetores linhas do espaço linha de uma matriz, é só você executar essa simples estratégia. Não tem nada demais, nem um bicho de sete cabeças e nada muito longe do que a gente fez até agora. Bom, uma coisa importante que a gente tem percebido até agora é o seguinte: os espaços linhas e os espaços colunas da matriz têm a mesma dimensão. E isso é fácil ver por esse teorema aqui. Certo? A matriz escalonada reduzida, ela tem essa forma, a quantidade de pivôs dela define a dimensão do espaço linha, e os mesmos pivôs são usados para escolher a base do espaço coluna. Então, da matriz reduzida, certo? Na matriz reduzida, a dimensão do espaço linha é igual à dimensão do espaço coluna. Como é que a gente prova que qualquer matriz isso acontece? A gente prova isso usando dois resultados que a gente já sabe. O primeiro resultado é operações elementares não altera o espaço gerado, o espaço linha, na verdade, da matriz. Então, esse aqui a gente já sabe. Então, operações elementares por linha não vão alterar a dimensão da nossa do espaço linha da nossa matriz. E esse último teorema que a gente viu também fala isso. O que é que ele fala? Operações elementares por linha. Bom, vamos botar o teorema lá que é melhor. Esse teorema fala o quê? Um conjunto qualquer de vetores de A forma uma base do espaço coluna se e só se o mesmo, os vetores correspondentes formam uma base no espaço coluna, onde A e B são matrizes equivalentes por linha. Então, você sai realizando a tua operação até chegar na matriz elementar, na matriz reduzida. E esse teorema fala para você que a dimensão do espaço coluna de A é a mesma dimensão da matriz escalonada de A, certo? Bom, mas aí aquele outro resultado que eu estava comentando para você fala que a mesma coisa acontece no espaço linha. Bom, então, na verdade, é porque os dois são sempre iguais. Então, esse teorema, ele
é bem fácil de entender, dado que a gente já tem até agora. Certo? Em outras palavras, o que eu estou falando para você é, uma vez que eu tenho a matriz reduzida, certo? Aqui é a reduzida. Na reduzida, eu sei que a dimensão da linha é igual à dimensão da coluna, do espaço coluna, do espaço igual da coluna. E aí eu mostro para você que a matriz A, através de operações elementares, ela chega nessa matriz. O espaço coluna, o espaço linha não se altera. O espaço coluna pode se alterar. Porém, o espaço coluna não aumenta nem diminui de dimensão. Certo? Então, se esse cara aqui tem a mesma dimensão desse, e esse cara aqui tem a mesma dimensão desse, e esse cara aqui é o mesmo espaço que esse, então esse cara tem a mesma dimensão desse. É isso que a gente está fazendo, argumentando a grosso modo. Alguma dúvida até aqui? Tá todo mundo bem? Nada demais, né? A gente está só brincando com palavras. Então vamos embora. Como a dimensão do espaço linha tem a mesma dimensão do espaço coluna, então isso é uma característica fixa que uma matriz tem. Certo? Eu tenho uma matriz, eu não vou ter uma dimensão para uma linha, uma dimensão para a coluna, é a mesma. Então esse cara a gente dá um nome bonitinho. Isso é o posto da matriz. O posto de uma matriz, certo? Ele nada mais é do que a dimensão do espaço linha. O professor Son disse que era espaço coluna? O espaço coluna. Porque é a mesma coisa. Bom, mas tem um cara que a gente está deixando de analisar até agora. Quais são os três espaços que a gente tem amarrados inicialmente a uma matriz? O espaço linha, o espaço coluna e o espaço nulo. Exatamente, muito bom. E o que é o espaço nulo? É o espaço formado por todas as soluções do sistema homogêneo relacionado àquela matriz. Em outras palavras, o sistema AX igual a zero. O conjunto de soluções desse sistema linear homogêneo é chamado de espaço nulo da matriz. Bom, vamos dar um nome bonitinho para ele. A nulidade de uma matriz é a dimensão do espaço nulo de uma matriz. Bom, vamos ver. Vamos encontrar o posto e a nulidade dessa matriz. Bom, o posto dela é fácil. Qual é o posto dela? O posto dela é, vou chamar ela de A aqui. Toda matriz é A. O posto dela é 2. Professor, como é que o senhor sabe que o posto dela é 2? Se eu nem calcular a dimensão do espaço coluna, não preciso. Eu preciso calcular a dimensão que for mais fácil para mim. Qual é mais fácil? A linha. Professor, mas como é que o senhor sabe que essa matriz tem dimensão, esse espaço tem dimensão 2? Simples. Eu tenho dois vetores. E a gente já sabe que os dois vetores só são linearmente dependentes se um for múltiplo do outro. Esse primeiro é múltiplo do segundo? Não. Então, esses dois caras aqui certamente são linearmente independentes. Então, se eu tenho dois vetores linearmente independentes, então o posto dessa matriz aqui é 2, porque só tem dois vetores. Certo? Então, o posto dela é 2. Será que a gente consegue argumentar alguma coisa sobre a nulidade? Qual é, certo? Qual é a nulidade dessa matriz? Bom, se o posto da matriz é 2, a nulidade dela é... Não sei, professor. Eu teria que fazer o sistema homogêneo, resolver toda aquela contaiada e fazer bonitinho. É verdade. Mas vamos entender o que é a solução do sistema homogêneo. Vamos fazer só o primeiro passo, porque eu só preciso de um para isso, da matriz equivalente dessa daqui. Então, a primeira matriz que eu vou fazer é, vou zerar esse cara. Então, é esse menos esse, certo? Então, dá 1, 1, 1, 1. Dá 0, dá menos 2, dá 0, dá menos 1. Bom, eu vou agora, eu falei que ia fazer só um trapacear, mas eu vou fazer mais uma operação. Qual é a próxima operação que eu vou fazer? Eu vou dividir essa aqui por menos 2. Então dá 1, 1, 1, 1, 0, 1, porque é menos 2, 0, 1 meio. Então olha só,
essa matriz é equivalente a essa matriz. O espaço linha não muda, é o mesmo. Esse vetor aqui, esses dois vetores, eles geram o mesmo espaço que esses dois aqui, não tem problema. Bom, mas a gente não está interessado disso. Oi. 1 menos 1 não seria 2? Esse menos esse dá menos 2. Esse menos esse dá 0. Esse menos 1. Deu para entender? Eu fiz essa menos a de cima. Eu não fiz essa menos a de baixo. Beleza. Eu gosto de fazer assim. Eu acho que dá para fazer diferente do que você está falando, mas eu me sinto mais confortável assim. Que na verdade significa só que a minha vida toda eu fiz assim, então me acostumei. Bom, então assim, não, tudo bem, pode perguntar. Então assim, então o espaço linha não se alterou, a gente quer saber a dimensão do espaço nulo. Cara, mas tu lembra como é que a gente deixa eu terminar de fazer a eliminação gaussiana. Eu tenho que fazer agora esse cara menos o de baixo. Então dá esse menos esse. Então dá 1, 0, 1, 1 meio. Esse aqui dá 0, 1, 0, 1 meio. Bom, eu não estou colocando a parte aumentada da matriz, porque não é tão interessante agora que a gente só quer ver o que está acontecendo. Então, essa matriz aqui é equivalente a essa. A gente já aprendeu que o espaço nulo de uma matriz também não muda por operações lineares, operações elementares na linha. Então, na prática, encontrar o espaço que gera o espaço relacionado a essa matriz é igual ao espaço de soluções do sistema homogêneo gerado por essa matriz. Nossa, parece um trava-língua. Certo? Então, vamos analisar esse caso aqui. Mas esse caso aqui já saltou os olhos. Por quê? Porque ele já está na forma escalonada. Beleza? Isso aqui forma o que para a gente? Se eu considerar as variáveis x1, x2, x3, x4, isso está falando para a gente que a solução ela é do tipo x1 igual a menos x3 menos x4 sobre 2 e x2 igual a menos x4 sobre 2. A gente fez isso na aula passada, eu acho. Bom, ele fala para a gente que os pontos que são soluções do sistema linear homogêneo dessa matriz são pontos da forma x1, que é menos x3 menos x4 sobre 2, menos x4 sobre 2, agora o x3 e o x4. Bom, eu tenho duas variáveis, certo? Que são os nossos novos parâmetros. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo a soma de um vetor, que eu não vou colocar aqui, x3, mais a soma de outro vetor, x4. Então, o espaço de soluções do sistema linear homogêneo relacionado a esta matriz, ele é formado por vetores compostos por dois parâmetros, certo? Então, o conjunto de combinação linear desses dois vetores. Então, a dimensão do espaço, certo? Nulo da nossa matriz, ele é Professor, aqui a gente tem algumas observações que eu queria fazer para tu. Aí eu falo, diga, aí você fala, esse 2 é exatamente a quantidade de parâmetros. É uma coincidência? Não, não é coincidência. De fato, a nulidade da matriz, ela vai te dizer quantos parâmetros, certo? Quantos parâmetros a tua solução geral da tua equação vai ter. Então, se eu disser que a tua nulidade é 0, eu estou dizendo que tem quantos parâmetros? 0. Eu estou dizendo que a tua solução é única. Se a tua nulidade é 1000, eu estou dizendo que tua solução tem 1000 parâmetros. Certo? Então, qual é a dimensão do teu espaço nulo? 1000. Agora, eu pergunto.
A gente mostrou aqui toda essa contaiada para chegar à conclusão que a nulidade é 2. Se eu não tivesse feito essas contas, e eu dissesse para vocês que a nulidade da matriz é 4, vocês acreditariam? Não, porque eu sei que é 2. Não, mas ignora. A nulidade não pode ser maior que o posto. Não é verdade. Pode sim. A nulidade da matriz pode ser maior do que o posto. Porque olha só, eu falei para ti que a nulidade da matriz, ela é a quantidade de parâmetros, certo? Eu disse para você que a nulidade da matriz é a quantidade de parâmetros que a tua equação tem, certo? Então, eu posso ter uma situação em que eu tenho uma equação e o resto ser tudo parâmetro, por exemplo. É só tu pegar uma equação só. X mais 1 mais x2 mais x3 mais x4. Isso aqui igual a, sei lá, zero. Eu vou ter uma variável que eu vou escolher para ser a variável pivô e todas as outras vão ser parâmetros. E então a solução desse sistema, ele vai ser como? Vai ser pontos da forma menos x2, menos x3, menos x4, x2, x3, x4. Então, se você olhar aqui, eu tenho 3 parâmetros, enquanto eu vou ter só uma variável bem definida. Certo? Então, eu tenho que o posto dessa matriz aqui vai ser 1, enquanto a nulidade vai ser 3. Entendeu? Por que não faz sentido? Por que não precisa ser limitado pelo posto? Aí alguém respondeu, talvez. Então, a gente já sabe que talvez eu ainda não consiga responder. E aí, alguém consegue ter um chute mais acertado? Vocês têm que. Ó, matemática, eu acho muito legal que o pessoal confunde muito matemática com. Ai, matemática é um trabalho braçal de ficar fazendo conta. Não, não é. Em geral, matemática é você modela algo como uma estrutura e você faz análises e implicações lógicas do que é que aquela estrutura, de que propriedades aquela estrutura tem. Mas você nunca pode perder o seu feeling do que é que você está falando originalmente. Essa matriz, ela representa um sistema. Eu olho para você e eu falo o seguinte: quantas variáveis tem esse sistema? 1, 2, 3, 4 variáveis. Bom, beleza. O que é o posto da matriz? O posto da matriz, se você já tiver reparado, é a quantidade de variáveis que eu vou escolher para ser as variáveis líderes, certo? E o que é a nulidade da matriz? A quantidade de parâmetros. Então, olha só. Se o posto da matriz é a quantidade de variáveis líderes e a nulidade é a quantidade de parâmetros, qual é a quantidade máxima que eu posso ter de cada uma? A quantidade de variáveis possíveis que eu tenho no meu sistema. E não só isso, é bem determinado, porque cada variável, ou ela vai ser parâmetro, ou ela vai ser variável líder. Então, a soma desses dois caras tem que ser obrigatoriamente a quantidade de variáveis. Então, assim, eu sei que não pode ser 4, porque eu já sei que o posto é 2. Se eu já sei que o posto é 2, eu sei que eu peguei exatamente duas variáveis para ser as líderes. E o restante para ser parâmetro. Qual o restante? 4 menos 2, que é igual a 2. Professor, então eu não precisava fazer tudo isso aqui uma vez? Não, precisava não. Se você já sabe que o posto da matriz é um certo valor, a nulidade é a quantidade de variáveis
que é a quantidade de colunas, menos o posto da matriz. Certo? Vamos ver isso acontecer de novo. Vamos resolver para esse caso aqui. Vamos encontrar o posto e a nulidade dessa matriz. Bom, eu vou fazer ela das duas formas, porque a gente é corajoso. Nem sei se eu devia estar fazendo das duas formas. Vai ser das duas formas mesmo. Bom, a primeira é 1, 1 e mais 1. Daí o outro é 0 menos 1, 0. E o último é 0, 0, 1. Bom, eu quero mostrar, certo? A gente vai primeiro começar calculando qual é o posto dessa matriz. Qual é o posto dessa matriz? Bom, vamos começar fazendo o processo de eliminação gaussiana e eu vou olhar qual é o posto da linha, que eu não preciso me estressar com a coluna. Bom, esse cara aqui eu já estou feliz, que ele já está basicamente meio caminho andado. Eu vou trocar essa linha de posição com essa daqui, porque aí já fica com esse cara sendo zerado. E aí no processo eu já vou somar essa última linha a esse cara. Então eu vou fazer duas operações de uma lapada só, para facilitar a nossa vida. Então, esse cara vem para cima. E agora eu vou fazer esse cara mais esse. Então, esse mais esse 0, esse mais esse 0, esse mais esse 1, esse mais esse 1. Então pronto, acabou. Olha só. O posto dessa matriz, ele é 3. Certo? Então, o posto da nossa matriz B aqui, que eu vou chamar de B para variar, ele é igual a 3. Opa! O posto dessa matriz é 3. Então, qual vai ser a nulidade dele? Então, a gente vai de novo. A gente agora tem que olhar para essa matriz aqui. Ah, mas eu já posso escrever de novo direto. Isso aqui está dizendo que eu vou escolher as variáveis x1, x2, x3 como líder e o parâmetro vai ser a x4. Então, x3 é igual a menos x4, x2 é igual a menos x4 e x1 é igual a, bom, x1 mais x2 mais x3 é igual a menos 3x4. Perdão? Dá menos x2, menos x4, menos 2x4, vai para o negativo. 3x4. Eu vou escrever porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Isso aqui é igual a 0. Se só se eu vou usar essa informação que eu tenho daqui. Menos 1, menos 2, mais 1, menos 1. Então, x1 é igual a x4. Agora sim, deu certo. Tá? Então, os pontos que resolvem essa solução, eles são da forma x4, menos x4, menos x4, x4. Então, são pontos da forma 1, menos 1, menos 1, 1, x4. Tá? Então, olha só, qual é a nulidade dessa matriz? 1. Porque só tem um parâmetro. Só tem uma dimensão, espaço nulo. Certo? Então, aí, olha só, conferir. 3 mais 1, 4. 1, 2, 3, 4. Coincidência? Não. Beleza. Então, muito bom. Esse é o que a gente está falando. Então, assim, isso é mais uma invariante que a gente tem na nossa matriz. Se eu sei que o posto é um certo valor, então eu sei que o posto mais a nulidade é sempre igual à quantidade de colunas. Em particular, o posto são as variáveis líderes e a nulidade são os parâmetros do nosso sistema. Certo? E isso é uma ferramenta muito legal, porque tipo, é constante. Qualquer matriz que você tiver de 1000 colunas,
a nulidade e o posto vai ser igual sempre 1000. Não importa a matriz que você tirar da sua cabeça. Isso sempre vai acontecer. É uma invariante. Certo? Bom, vamos lá. Então vamos analisar agora de uma outra forma. Considere a seguinte matriz. É algo imediato de se entender. Então considere a matriz agora dessa forma. Ó. É correto afirmar que o sistema AX igual a B é consistente para todo vetor B? Repara que agora eu estou dizendo que o nosso sistema tem 3 equações e 2 variáveis. A gente já sabe que o quê? A gente já sabe que com certeza esse espaço linha aqui é igual ao R2. Por que a gente sabe disso? Porque não existem dois vetores aqui. Desculpa, existem 2 vetores que não são múltiplos. Então a dimensão desse espaço é pelo menos 2. Certo? Então, como esse cara só tem 2 coordenadas, então esse cara necessariamente gera R2. Então eu sei que o posto dessa matriz é 2. A nulidade dele quanto é? Rapidinho eu vou no banheiro fazer xixi e já volto. Pera. Pronto, voltei. Então, assim, a gente já sabe que esse cara aqui gera R2. Então, o posto dele mais a nulidade tem que ser igual a 2. Então, a nulidade é 0. Professor, mas é tão estranho, eu tenho 3 equações e 2 variáveis, isso acontece. Ainda mais quando você está analisando experimentos. O experimento começa a rodar lá, o que é que você faz? Você quer avaliar a relação entre, sei lá, N variáveis. Então você começa a coletar valores e vai montando equações para tentar estudar a relação entre elas. Se você tem 10 variáveis e você conseguiu 1000 relações, bom, obviamente inúmeras delas vão ser redundantes, certo? E isso acontece. O que eu quero chegar no ponto com isso é tipo assim, só o fato de você ter conseguido muita equação não quer dizer que quando você valorar o B, você simplesmente, o que é o vetor do lado direito, esse sistema obrigatoriamente ele vai ser consistente. Certo? Nesse caso particular, como é que a gente encontraria um cara para cá que não fosse consistente? Lembram do exercício do exercício da primeira prova de vocês? O que eu estou falando para vocês agora é o seguinte, ó. Eu estou fazendo x mais 2y igual a b1, 2x mais 3y igual a b2, certo? X mais 0y igual a b3. E eu estou olhando para vocês e falando o seguinte, ó, meu brother. Ache valores B1, B2, B3 que esse sistema se torne inconsistente. Como é que eu posso achar? Bom, uma forma que eu posso ver isso rápido é... Uma forma que eu posso ver isso rápido é usar esse vetor aqui e esse aqui. Como assim? Olha só.
2, 3, que é o vetor intermediário, tá? Ele é igual, esse cara aqui eu vou multiplicar por 3 meios de 1, 2. E agora eu vou subtrair 3 meios. 3 meios não, perdão. E agora eu vou fazer o que? Aqui vai ficar 3 meios, aqui vai ficar o 3, que eu gostaria. E aí eu vou subtrair menos 1 meio desse vetor. Então, se eu não fiz besteira, essa combinação linear aqui gera esse vetor. Vamos testar. 3 meios menos 1 meio, 1. 3 meios vezes 2, 3. Então, eu gerei esse vetor. Ora, essa combinação linear que eu fiz, eu posso fazer entre esse cara e esse cara, e eu vou obter do lado esquerdo essa igualdade. Então, simplesmente do lado direito, eu iria obter o quê? 3 meios de B1 menos 1 meio de B3. Então, se eu escolher qualquer vetor B, no qual isso daqui seja diferente, eu encontrei um sistema, eu encontrei um B para o qual esse sistema ele não é consistente. Daí, professor, tem alguma forma mais fácil do senhor explicar isso? Bom, vamos mudar o nível. Vamos usar a teoria que a gente já aprendeu. Qual a teoria que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu que o vetor B ser solução desse sistema linear quer dizer que o vetor B pertence a quem? O vetor B pertence ao espaço gerado pelas colunas de A. Ou seja, B pertence ao espaço coluna de A. Bom, mas quando você olha para a coluna, esses vetores aqui, eles pertencem ao R3. Esses dois vetores sozinhos geram R3? Não. Então a gente sabe que o R3 menos o espaço coluna, que eu vou escrever assim, da matriz A, é diferente de vazio. Então isso quer dizer que existe um cara que está aqui dentro desse conjunto, que ele não é gerado pelas colunas da matriz. Logo, ele não pode ser solução desse sistema. E por que que isso dá certo? Por que que isso funcionou? Porque eu peguei mais equações do que restrições. Então, nem sempre... variáveis. Então, nem sempre ter mais restrições do que equações quer dizer necessariamente que você atingiu um ponto de perfeição. Vamos analisar o dual, o outro caso. E se eu tiver mais variáveis do que equação? A gente já sabe que se isso acontecer no sistema linear homogêneo, a gente já sabe que isso tem infinitas soluções. Bom, e se eu não tiver no sistema linear homogêneo? Se eu estiver analisando AX igual a B, em que o B não é diferente mais de zero, o que é que eu posso falar? Primeiro, esse sistema pode ser inconsistente. Pode, por que não? Então, eu posso escolher, de repente, um vetor B que não está no espaço gerado pelas colunas e acabou a brincadeira. É possível? É. Como? Se essa linha aqui fosse múltipla dessa outra. Mas não é esse caso. Mas aí você vai falar, então ele pode não ter solução. Pode. E ele pode ter solução? Pode também. Mas ele pode ter só uma? Então, não. Se tu fala que teu sistema tem mais variáveis do que equações, ou ele é inconsistente, ou ele tem infinitas soluções. Você não vai conseguir achar uma situação em que você tem mais variáveis do que equações e o teu sistema ele é finito, ou ele tem uma única solução. E por que é que isso acontece? Isso acontece porque o espaço gerado por esse cara
Agora, desculpa. Isso acontece porque agora eu estou pegando 3 vetores dentro do R2. Então, necessariamente, esses vetores são linearmente dependentes. Então, eu posso estar sempre escrevendo um como uma combinação linear dos outros. Certo? E aquele cara que a gente vai usar de parâmetro. Então, eu posso escrever aquilo de infinitas formas diferentes. Então, isso garante que eu tenho infinitas soluções. Certo? Esse é o nosso próximo teorema. Se eu tenho mais restrições, que é a primeira coisa que fala aqui, se eu tenho mais restrições do que variáveis, então o nosso sistema ele pode sim, ainda assim, ser inconsistente para algum cara. Não é só ele pode, não. Ele, na verdade, ele é inconsistente para algum cara, tá? E se eu tenho menos variáveis, ou ele é inconsistente, ou ele tem infinitas soluções. Então, tu me deu um sistema linear bonitinho lá. Então, tá aqui, ó, ax igual a b. E eu vejo que tua matriz A tem mais linhas do que, ou tem mais variáveis do que colunas, e tu fala que encontrou uma única solução, eu nem preciso ver a conta que tu fez. Eu sei que tu errou. Certo? Da mesma forma, tu tem um sistema com muito mais equações do que coisa. Tu mostra que ele é consistente para todo valor B, eu nem preciso ver o que tu fez. Eu sei que tu errou. Claro, a gente vai ver para tentar descobrir aonde foi o ponto que você virou 2 vezes à direita, à esquerda e por aí vai. Mas eu não preciso. Certo? Tá tudo bem até agora? Vamos dar continuidade. Beleza. Então vamos olhar para uma matriz fixa. Aí eu pergunto para vocês, quais são todos os espaços que a gente tem relacionado a uma matriz? Primeiro espaço é o linha. O segundo espaço é o coluna, que eles podem ser diferentes. O terceiro espaço é o nulo. Quer dizer, o nulo. E qual é o quarto espaço? Quem consegue pensar num quarto espaço que você pode obter a partir de uma matriz? Que seja possivelmente distinto, tá? Então, o quarto espaço é o espaço nulo da matriz transposta. Certo? Por quê? Porque o espaço linha da matriz transposta, ele é o espaço coluna da matriz normal. O espaço coluna da matriz transposta é o espaço linha da matriz normal. Então ele não se altera. Mas o espaço coluna, mas o espaço nulo, ele se altera. Porque uma coisa você está analisando o sistema linear homogêneo ax igual a zero. Que é uma coisa. Certo? A outra coisa é você analisar o sistema linear A transposto x igual a zero. Nota que isso daqui, esse conjunto, só para vocês relembrarem a ortogonalidade, o conjunto de soluções desse sistema linear homogêneo é o conjunto de vetores, a gente já vai falar isso de novo, que são ortogonais a todas as linhas da matriz A. Aqui seria dizer que são um conjunto de soluções que são ortogonais a todas as linhas da matriz transposta, que é todas as colunas da matriz A. Então, eles são diferentes. Eles são necessários, eles muitas vezes vão ser diferentes. Podem ser potencialmente iguais, mas muitas vezes diferentes. Então, esses caras são chamados de espaços fundamentais da matriz. Porque eles quatro são parâmetros que a gente tem independente da matriz que você está trabalhando. Tá? E a gente pode fazer todo um esquema de classificação e estudo em cima deles. Mas primeiro, qual a relação entre eles? Se eu sei que o posto da minha matriz é R, eu já fui lá, fiz as contas, calculei e descobri qual o posto dela. O que é que eu sei? Eu sei que o posto, a dimensão do espaço linha é R, a dimensão do espaço coluna é R, a dimensão do espaço nulo é quanto? A gente já viu. O número de colunas menos o posto. E qual é a dimensão do espaço nulo da matriz transposta? É a quantidade de linhas menos o posto. Isso tudo vem
daquela simples igualdade posto mais nulidade igual número de colunas. Certo? Aqui muda porque a quantidade de colunas da matriz transposta é a quantidade de linhas da matriz original. Massa, né? Bom, mas como eu falei para vocês, aquele espaço lá de nulidade, ele é um espaço que ele tem essa característica especial que é de ortogonalidade, certo? Então, todos os vetores que são soluções do sistema linear homogêneo, na verdade, são os vetores que são ortogonais a cada vetor-linha da nossa matriz, tá? Então, vamos florear um pouquinho. A gente vai dizer que dois espaços são ortogonais se todos os vetores do primeiro é ortogonal a todos os vetores do segundo. Ou seja, eu estou dizendo isso daqui. Esse cara aqui faz 90 graus. Geometricamente que eu estou falando. E aqui, se aqui for a origem, show. Esse cara aqui é um espaço. Esse cara aqui é um espaço vetorial. Todos os vetores daqui fazem 90 graus com todos os vetores daqui. Bom, se eu for pensar em planos, se você quiser pensar em planos, é como se eu tivesse dois planos. Vocês já perceberam que eu não nasci para ser desenhista, né? Eu minha dúvida se eu nasci até para dar aula, mas fazer o quê? Então, esse cara aqui, ele faz 90 graus. Certo? Então, no caso de plano, você está falando isso. Todos os vetores que estão aqui fazem 90 graus com todos os vetores que estão aqui. Certo? Então, isso que quer dizer os espaços ortogonais? Ah, professor, você está falando de Rn. Tô. E essa definição aqui vale para qualquer. Tu definiu o espaço vetorial como sendo todas as frutas do mundo. E aí tu define tua operação de soma, tua operação de multiplicação por escalar, mostra que os axiomas são verdadeiros, show. Tudo aquilo que a gente partiu só precisou daqueles axiomas. Então, consequentemente, dentro do teu conjunto de frutas, vão existir caras que são ortogonais aos outros, e aí você vai conseguir pegar esse cara ortogonal a esse aqui e dali por diante. Certo? Lembrando que tudo que a gente provou até agora, ou falou, funciona para qualquer espaço vetorial que você consiga definir e provar os axiomas. Certo? Bom, então isso é a noção de espaços ortogonais. O complemento ortogonal é quando tu já tem um espaço fixo e tu quer simplesmente pegar o conjunto, olha só, importante a palavra, o conjunto formado por todos os vetores que são ortogonais. Por que eu estou dando ênfase ao conjunto? Porque até esse momento eu não sei falar para vocês se esse conjunto também, por si só, é um subespaço vetorial. Por quê? Porque olha só como eu estou construindo ele. Pega o conjunto W, olha para todo o cara que é ortogonal a W. Certo? Pegou todo o cara que é ortogonal a W, esse cara é o teu conjunto. Certo? Aí aqui de novo vem o mais elegante que eu falo para você. A gente não sabe dizer até agora se eles são subespaço vetorial. Mas sem precisar você se amarrar ao Rn, certo? Que é o que vocês acabam sempre fazendo, R2, vocês pensando lá em funções, vocês pensando lá em matrizes, vocês pensando em tudo isso, aplicando essa mesma definição lá, porque já está feita, você vai obter que eles são, de fato, um subespaço vetorial. Certo? Eu coloquei aqui como subespaço do Rn, para deixar o Rn como exemplo, mas para fixar a teoria do livro, mas ele funciona para o caso geral também. Tá? Então, o Wt é um subespaço, o W, o complemento ortogonal do conjunto W é um subespaço do Rn. O único vetor em comum que os dois têm é o zero, certo? O zero é o único vetor que ele pertence tanto ao complemento ortogonal quanto ao conjunto, certo? E o complemento ortogonal do complemento ortogonal é o próprio W. Beleza? Por que isso? Por que isso? Certo? Por que isso? Tá.
Porque isso é o conjunto nulo da nossa matriz. Como eu falei, o conjunto de soluções, o espaço nulo da nossa matriz é o espaço composto por vetores que são ortogonais ao espaço linha. E aí essa elegância. O espaço nulo e o espaço linha, eles são complementos ortogonais. Certo? Em particular, o espaço nulo da transposta e o espaço coluna da matriz também são complementos ortogonais. O que eu estou falando para você é que todo vetor do Rn, lembra, quando a gente está no plano cartesiano, a gente não escreve assim? Ah, eu quero esse cara aqui faz 90 graus, eu quero definir esse ponto. Eu faço ele como uma combinação linear de um vetor daqui, mais um vetor daqui. Esse 90 graus foi generalizado agora. Eu pego um sistema linear. O teu sistema linear tem dois espaços fortes relacionados a ele. Então, dado uma matriz A, eu tenho um espaço linha de A e eu tenho um espaço nulo de A. Eles dois fazem 90 graus, que seria isso daqui. São ortogonais. Eles não fazem 90 graus porque é mais geral, mas eles são ortogonais. Então, cara, para todo vetor V pertencente ao conjunto dos números do Rn, existem V1 e V1 pertencente ao espaço linha de A e V2 pertencente ao espaço nulo de A, tal que V é igual a V1 mais V2. Eu acho isso sensacional. Qualquer matriz que você escrever tem essa propriedade. Você pode reescrever os vetores do Rn como sendo a soma de um vetor que está no espaço linha mais um vetor que é a solução do sistema linear homogêneo. Eu particularmente achei sensacional. Certo? Bom, para finalizar, e agora para o suspense, quem achou que não ia ter trabalho essa semana vai ter. Para finalizar, e o último trabalhinho que eu quero que vocês façam para mim, vocês vão me entregar antes da prova. Esse trabalhinho é um pouquinho maior, ele vai ter só umas 15 páginas, tá? Brincadeira. Durante a aula de hoje, o tempo inteiro, eu fiquei falando de variáveis líderes, variáveis líderes, parâmetros, e explicando a relação entre eles. Mas a gente já sabe uma coisa muito importante, que um sistema linear, ele só vai ter uma única solução, um sistema linear em uma matriz quadrada, tá? N por N. Ele só vai ter uma única solução se a matriz for invertível. Ter uma única solução implica o quê? Implica que qual o posto da matriz? Qual é a nulidade daquela matriz? Qual a dependência linear entre os elementos da coluna daquela matriz? Certo? Então, o último trabalhinho de vocês da disciplina, que é para entregar no dia da prova, é o seguinte. Quero que vocês provem esse teorema, que é a continuação de um teorema que a gente já tinha e que a gente já tinha visto antes, que é o seguinte, o teorema ele mostrava que se a matriz era invertível, então a gente tinha um conjunto de equivalência, o determinante era diferente de zero, o sistema possuía única solução, a gente já fez esse teorema em sala. Então o que eu quero que vocês adicionem a esse teorema é essas equivalências. Se uma matriz é invertível, então isso aqui acontece. Então isso aqui acontece, então isso aqui acontece, então isso aqui acontece, porque mostrar equivalência significa o quê? Se essa propriedade aqui acontece, implica que essa propriedade aqui acontece. Bom, isso não quer dizer que as duas são equivalentes. Só vai ser equivalente se você mostrar
a volta. Ah, professor, mas eu não quero mostrar a volta. Beleza, então você faz o seguinte, você pode escolher um passeio. Você então mostra que essa daqui é verdade, se essa é verdade, essa é verdade. Se essa é verdade, essa é verdade. Aí você chegou aqui e falou, se essa é verdade, essa é verdade. Então, com isso, você mostra que essa 1, a 3, a 4 e a 5 são equivalentes. Certo? Daí você tem que fazer com o restante. Então, o que eu quero que vocês mostrem é que todas essas propriedades são equivalentes. Ai, professor, são 11 propriedades. Bom, tem umas aí que são muito óbvias. Você escreve elas em uma linha. Tá bom? Então, esse é o último exercíciozinho de vocês. Provem esse teorema. Ele é baseado no que a gente conversou e debateu na aula de hoje. E aí vocês vão entregar ele no dia. Vocês vão me entregar ele no dia da prova, certo? Eu vou criar a tarefa lá. Até antes da prova vocês me entregam ele. Belezinha? Bom, é isso. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Show, vou parar a gravação. Se ninguém quer perguntar nada, um bom fim de semana, meus jovens. Eu ainda não sei, Ana. Eu vou pensar nisso depois que eu ver as provas de vocês. Se as provas for muito ruim, eu boto valendo negativo. Se as provas for muito boa, eu boto valendo mais negativo ainda. Mentira. Pareço com vocês, não. Mas eu não sei não, Ana, ainda. Eu vou pensar como é que eles vão ajudar vocês na prova. Ainda. Tá bom? Vou encerrar a gravação.